Oi, pessoal do nono ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui de volta para dar continuidade à explicação dos nossos conteúdos. Nós estamos na apostila 3, no capítulo 20, Relações métricas em um triângulo retângulo, da página 309 a 315. Observe o mosaico a seguir. Ele foi construído a partir da composição de vários triângulos retângulos, dando origem a um triângulo maior, também retângulo. Além de coloridos, esses triângulos têm outra característica comum. Todos são semelhantes entre si. Nos cadernos 1 e 2, você estudou a noção de semelhança de triângulos, tendo visto que as medidas dos lados correspondentes de dois triângulos semelhantes são proporcionais, o que permite estabelecer relações entre os comprimentos desses lados. Esta propriedade é explorada com frequência para obter relações entre medidas em várias figuras geométricas. E não é diferente para os triângulos retângulos. Quando traçamos a altura relativa à hipotenusa, o triângulo retângulo fica dividido em dois triângulos semelhantes ao original. Foi usando essa propriedade que foi construído o mosaico ao lado. Olha, a altura relativa está aqui. Foi dividido, esse triângulo retângulo foi dividido em dois outros triângulos retângulos. Em relações estabelecidas entre as medidas dos lados de triângulos retângulos, são conhecidas como relações métricas em um triângulo retângulo, as quais serão o objetivo de estudo deste módulo. Projeção ortogonal. Observe a figura a seguir. Nela, podemos ver a sombra de uma árvore projetada na grama. O formato dessa sombra depende de vários fatores, como o tamanho da copa da árvore, sua distância até o chão e a posição do sol. Em geometria, a noção de projeção ajuda a compreender melhor a influência desses fatores para a formação da sombra. Vamos investigá-las a seguir. 1. A cada figura abaixo, obtenha o ponto P', que representa a sombra do ponto P, projetada sobre a reta R. Utilize régua e esquadros para auxiliá-lo em seus desenhos e considere a direção dos raios do Sol é dada pela reta R. Então, vamos lá, a gente tem a reta R, aqui a gente tem a reta S, tá? A projeção do Sol está aqui, tá vendo ó, o ponto P? Onde que ficaria essa sombra? Onde que seria projetada essa sombra? Ó, aqui, tá vendo ó, como eu fiz aqui? E passando pela reta R, eu teria quem? O meu P'. Aqui eu tenho a reta S. Aqui eu tenho o Sol. Olha os raios do Sol. Eles vão passar pelo ponto P. Aonde que fica a projeção desse ponto P, que é o ponto P'? Também demonstrei, ó, a projeção dele vai ficar aqui. E esse ponto P' passa pela reta R. Dizemos que o ponto P' obtido no item 1A é a projeção do ponto P sobre a reta R, na direção da reta S. No item 1B, como a reta S é perpendicular à reta R, P' é chamado de projeção ortogonal de P sobre R. Para obter a projeção ortogonal de uma figura geométrica qualquer sobre uma reta, basta projetar ortogonalmente todos os seus pontos sobre essa reta. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho a reta R,
eu vou projetar esse segmento AB em cima dessa reta R. Tá vendo, ó? O ponto A desceu aqui, ficou a linha. O ponto B desceu aqui, ficou B'. Então, aqui eu tenho a reta projetada em relação ao segmento AB. Aqui temos o segmento AB e a reta R. Vou projetar esse A em cima da reta R, que é o A'. Vou projetar o B em cima da reta R, que é o B'. Aqui a gente tem a reta projetada. Aqui eu tenho o segmento BC e a reta R. Como que eu vou projetar isso? Ó, o B eu vou projetar aqui está o B, e o A eu também vou projetar aqui. Então, quer dizer que o ponto A' e B' estão projetados aqui. Não ficou reta porque ela está na vertical. Vou projetar a reta, o segmento AB, na reta R. Vocês estão vendo que o segmento A já está em cima da reta? Então, ele vai ser ao mesmo tempo o A e o A'. O B eu estou projetando ó, em cima da reta R e ele passa a ser o B'. Então, aqui eu tenho a reta projetada. Relações métricas de um triângulo retângulo, página 310. Uma formiga se deslocou sobre a superfície de um brinquedo com o formato do poliedro representado na figura. Esse poliedro é formado pela união de um cubo com uma pirâmide, o cubo e aqui a pirâmide, de base quadrada, na qual as 4 faces triangulares são congruentes. Partindo do vértice A, ela seguiu pela aresta AV. Partindo-se do vértice A, ela seguiu pela aresta AV, até o vértice V. Depois caminhou em linha reta até o M, ponto médio da aresta BC. Esse aqui foi o caminho da formiga, tá certo? Ó, tá, ó, uma formiga. Desenhe na própria figura, aqui mesmo, a projeção ortogonal do caminho da figura sobre o plano que contém a face EFGH. Eu tenho que projetar esse caminho aqui da figura, tenho que projetar o caminho da formiga aqui nessa face. Como que ficaria isso? Eu coloquei alguma coisa para que vocês entendam. Para resolver a questão, podemos levar em conta que a projeção ortogonal à linha do vértice A sobre o plano da face EFGH coincide com a cor, é um cubo, tá? Então, aqui, ó, o A, se eu projetar ele vai coincidir exatamente aonde? Aqui, com a letra E no cubo. A projeção ortogonal M' do ponto M sobre o plano da face EFGH coincide, pois A, B, C, D, E, F, GH é um cubo. Então, ó, a projeção do M' vai coincidir aonde? Aqui, que seria novamente o ponto médio do segmento EF. A projeção ortogonal V' do vértice V sobre o plano da face EFGH coincide com a afirmação feita acima sobre a projeção do vértice V. Pressupõe-se que se trata com isso não tenha sido discutido formalmente. Temos adotado modelos de prisma todo o ensino fundamental. Por isso, é considerada a figura apresentada no encaminhamento para a questão. Se julgar necessário, discuta com o colega a existência da projeção do vértice sobre a base não coincidindo com seu centro. Com isso, obtemos a figura a seguir, em que a projeção ortogonal do caminho da formiga é grossa na face EFGH. Tá vendo? Ó?
aqui, o caminho da formiga não era esse, ó, gente? A é AVM. O A eu projetei, tá aqui. O V, se a gente projetar, estaria aqui. E o M, se eu projetar, estaria aqui. Então, esse aqui é o caminho projetado da figura, da formiga, desculpa, na face quadrada aqui, que seria o EFGH. Triângulos semelhantes e um triângulo retângulo, página 311. Você já sabe como identificar os lados de um triângulo retângulo. A gente tem o ângulo reto, o lado oposto do ângulo reto a gente tem a hipotenusa e os dois lados adjacentes ao ângulo reto são os catetos. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e os catetos são os lados adjacentes ao ângulo reto. Isso aqui nós já aprendemos. Vamos agora identificar mais 3 elementos dos triângulos retângulos. Considere a figura ao lado para responder os itens do 1 ao 4. Vamos considerar isso aqui. Nós temos um triângulo retângulo, certo? Aqui é a altura relativa desse triângulo retângulo. Então, vamos lá. O segmento AH parte do vértice A e determina com a hipotenusa BC, os ângulos retos. Que nome recebe esse segmento? Esse segmento AH é uma das alturas do triângulo ABC. Como ele parte do vértice oposto da hipotenusa, ele está aqui, a hipotenusa está aqui, é o lado oposto. Dizemos que é a altura relativa à hipotenusa. Durante a correção, eu só tenho que comentar que todo triângulo retângulo, a altura relativa é um cateto coincide com o lado do outro cateto. Então, aqui, ó, essa altura relativa, ela está coincidindo com quem? Com a hipotenusa do triângulo. Se eu achar a altura relativa do B, ele vai coincidir com o cateto do triângulo. Se eu achar a altura relativa C, também vai coincidir com o cateto do triângulo. Assinale na figura com lápis vermelho a projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa. Quem que vocês vão ter que destacar aqui? O segmento BH. Ah, porque a projeção ortogonal do cateto AB, ó, tá vendo? A projeção do A vai estar aqui, seria o A'. E a projeção do B seria aqui mesmo, que seria o B'. Então, seria esse segmento aqui, BH, que seria a projeção ortogonal dos catetos AB. Assinale na figura com lápis azul a projeção ortogonal do cateto AC. Aqui eu iria projetar nessa reta o C' e o A eu iria projetar aqui. Então, eu vou pintar de azul o segmento CH ou HC, tanto faz. Complete o quadro abaixo com os elementos do triângulo ABC. Quem são os catetos? AB e AC. Quem é a hipotenusa? O lado BC. Quem é a altura relativa? AH. Projeções ortogonais dos catetos. Foi o BH e o CH. Agora você vai investigar a existência das relações entre as medidas dos 6 elementos que acabou de identificar. Para representar essas medidas, utilize as letras dadas na figura. Aqui, a hipotenusa, tá certo? E essa projeção ortogonal BH, ele chamou de M. A projeção ortogonal HC, ele chamou de N. O cateto AC, ele chamou de B. O cateto AB, ele chamou de C. E a altura relativa, ele chamou de H. Considere as medidas dos ângulos assinalados na figura ABC, desenhados a seguir.
Então, eu tenho a figura ABC, eu tenho esse ângulo alfa, tenho esse ângulo beta, não esquecendo que aqui forma um ângulo de 90 graus e aqui também era um ângulo de 90 graus. Quantos triângulos retângulos existem nessa figura? Nomeie-os. Existem 3. O triângulo ABC, que é esse grande. Depois a gente tem o triângulo ABH, que é esse aqui. E nós temos o triângulo AHC, que é esse outro aqui. Então, de um único triângulo, a gente conseguiu formar quantos? 3. F. Qual é a medida do ângulo CAH? Ó, do ângulo CAH. Quer dizer que ele quer saber qual é a medida deste ângulo aqui. Como o alfa e o beta aqui é igual a 90 graus, certo? Ó, isso aqui eu não falei que era 90 graus. Então, quer dizer que a medida aqui do beta mais a medida do ângulo CAG é igual a 90 graus. Então, a medida de CH é igual a quem? A alfa. Ao final deste item, devem ser obtidos na figura a seguir. Então, vamos lá. Na figura no item 5, há 3 pares de triângulos semelhantes. Por que esses triângulos são semelhantes? Eu tenho triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3. Na figura, o triângulo ABC, HBA e HAC tem ângulos com medidas 90 graus. Tá vendo? Ó? Aqui mede 90 graus, aqui 90 graus, aqui 90 graus. Alfa e beta. Logo, pelo caso ângulo, podemos afirmar que eles são semelhantes. Descreva as relações de semelhança completando as colunas abaixo. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo HBA. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo HAC. O triângulo HBA é semelhante ao triângulo HAC. Escreva as proporções envolvendo as medidas dos lados dos triângulos correspondentes às 3 relações de semelhanças que você descreveu no item C. Para representar as medidas, utilize as mesmas letras adotadas antes do item 5. Eu tenho AB é congruente HB, BC ABA e AC igual a HA. AB nós chamamos de C, HB nós chamamos de M, BA nós chamamos de A, BC nós chamamos de A, BA nós chamamos de C, AC de B, HA de H. AB sobre HA é congruente a BC sobre AC, que é igual a AC sobre HC. AB é A, HA é H, BC é A, AC é B, AC é B e HC é N. HB sobre HA, BA sobre AC, HA sobre HC. HB é M, HA é H, BA é C, AC é B, HA é H e HC é N. Bom, aqui vocês vão realizar o exercício 8 da página 313, que é referente ao que eu acabei de explicar. Triângulos semelhantes em um triângulo retângulo, página 313, de olho nas relações métricas de um triângulo retângulo. As 4 igualdades que você descreveu no item 8 são chamadas relações métricas em um triângulo retângulo. Registre essas 4 relações para o triângulo retângulo ABC. Aqui, ó, A vezes H é a mesma coisa que B vezes quem? O C. A outra, B ao quadrado é igual a A vezes quem? O N.
C ao quadrado é a mesma coisa que A vezes M. H ao quadrado é a mesma coisa que M vezes N. Usando essa relação métrica aqui, observem nela, vocês vão fazer o exercício 9 da página 314 e o exercício 1 e 2 da 314 e 315. Baseado nesta relação métrica aqui, tá bom? Então, olhem por aqui que fica mais fácil para vocês fazerem. Bem, pessoal, eu deixei esses exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao capítulo, me encaminhem um e-mail, Nono Ano A Matemática, Professora Regina, mesmo em relação às questões, pode me encaminhar esse e-mail. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!